Então, irmãos, boa noite mais uma vez a todos. Está aberta a loja Raja Yoga e eu passo a palavra para o nosso irmão Osmar para que ele comece a proferir a palestra. Gratidão, irmão Osmar, e a todos. Namastê, queridos e queridas irmãs e irmãos da loja Teosófica Raja Yoga e também todos aqueles que porventura venham a assistir essa palestra pela internet, né? Acho que hoje vai, né? Se a energia não cair, acho que nós vamos conseguir passar para vocês, né? Essa temática que realmente é bastante profunda, né? Mas eu vou tentar abordar de uma maneira bastante sucinta, que é o tema do ciclo da vida e da morte, né? Para isso eu vou compartilhar com vocês aqui a minha tela. Então, meus irmãos, essa questão do ciclo da vida e da morte é uma continuidade, né, de todos os temas que a gente tem apresentado aqui na loja Raja Yoga, que na verdade formam a abordagem de temas básicos de teosofia que vocês vão encontrar no livro dos nossos irmãos Pedro Oliveira e Ricardo Lindemann, que é a tradição sabedoria, né? E esse tema é uma continuidade daquele que eu apresentei, né, na última ocasião, que nós falamos aqui sobre o corpo causal, né? Mas ao abordar o corpo causal, nós falamos muito especialmente sobre o processo da individualização, né? Porque, na verdade, meus irmãos, nós não estamos aqui pela primeira vez, né? Na verdade, nós somos grandes peregrinos, né, do universo e, assim, sumariamente, o que nós abordamos com vocês da última vez foi o processo da descida, né, das mônadas, né? Na verdade, a mônada ela permanece no plano dela, que é o plano monádico, né? Que é aqui no caso desse quadro o plano, né, Anupadaka, né, como os indianos assim diziam. E primeiro houve a formação dos planos, né? O terceiro logos, o terceiro aspecto de Deus, ele cria, né, os planos de existência e posteriormente também as mônadas são emitidas, né, na esperança que essas mônadas no futuro elas tenham também um futuro cósmico, né? Então todos nós, enquanto mônadas, né, não naturalmente como personalidades, mas como chispas divinas, nós estamos peregrinando há muito tempo. Mas antes de haver a evolução, houve a involução, ou seja, da mesma forma que o terceiro logos, que é o Espírito Santo, né? Ou nas trindades antigas, que era chamado o aspecto mãe, né? A Matrix, ele criou os planos, da mesma forma nós fizemos esse mergulho, né, em direção à materialidade, né, passando pelos reinos elementais, até chegar naquele plano mais denso, que é um plano mineral, né? Não vou repetir aqui tudo que eu já falei na última palestra, mas com o passar dos milhões e milhões de anos, ou como diria o Carl Sagan, né, os bilhões de anos, as mônadas elas vão ocupando as formas diferentes que há nos diversos reinos. Então nós já estivemos nos reinos, nas formas dos reinos elementais, os 3 reinos elementais. Finalmente chegamos ao mineral, ao vegetal, e aí começa realmente o processo da evolução,
né? O vegetal já tem uma série de estímulos inteligentes, né? Que a gente, obviamente, percebe. E quando chega no nível animal, o animal já tem não só o plano físico, mas ele já tem emoções, ele já tem um pouco até de pensamento, ele já encosta aqui no nível do humanas, né, do mental. E a nossa posição, meus irmãos, nesse quadro é o do reino humano, né? O reino humano, onde nós temos toda a evolução dos reinos elementais, do mineral, do vegetal, do animal, tudo isso está sumarizado no ser humano atual. Então nós temos que ter um grande respeito por cada pessoa, porque cada um, meus irmãos, por mais agradável ou desagradável que seja aos nossos olhos, cada um de nós é a expressão de toda uma evolução, né? E lá na frente ainda vamos ter o reino que é super-humano, né? Então, prosseguindo aqui esse quadro, o que realmente aconteceu, o processo de individualização é quando o animal, né, que está ligado a uma alma grupo, ele atinge um nível de vibração tão grande que ele começa a atrair, né, inicialmente, a própria chispa divina para para a sua conexão com um único corpo físico. Então, a alma coletiva dos animais, que seria essa primeira etapa, né, nós não temos ainda a alma individualizada, né? Só no animal doméstico, né, os animais bem avançados é que conseguem já expressar, né, os aspectos superiores e, obviamente, que nós sabemos que é uma série de animais que têm sentimentos, que têm pensamentos, têm memória, eles estão praticamente só aguardando o momento de adentrar no reino humano, né? Assim como nós fizemos, né? Nós estivemos na cadeia de mundos anterior, que foi a cadeia lunar, nós estivemos habitando as formas animais, e conforme a vida se transferiu para o planeta Terra, nós atingimos a individualização pelos métodos, né, disponíveis, né, que são o método do amor, o método da inteligência e também, infelizmente, o método do egoísmo, né, quando o animal, né, por aversão à humanidade, ele também se individualiza. Então, os dois métodos realmente mais adequados para atingir a individualização, né, que é esse momento que nós vivemos atualmente, né, que é exatamente o quê? Que nós somos um espírito, né, uma mônada, né, com seus diversos aspectos, o átmico, búdico e mental. Somos uma alma, aquela alma que era coletiva, ela se transforma numa alma individualizada, né? E periodicamente nós temos aqui o aparecimento das personalidades no mundo material, né? Então há muitas discussões aí sobre o que seria realmente a encarnação, né? Ou a reencarnação. Na verdade, reencarnação, meus irmãos, na verdade é o reaparecimento da alma nesse mundo. Então, nós sabemos que as religiões, muitas delas, né, principalmente o cristianismo, do jeito que ele é apresentado hoje, não aceita essa ideia de que o ser humano tem outras vidas, né? Porque o que acontece? O homem físico, o homem material e também as suas emoções e até os seus pensamentos, eles são renovados a cada vida. Então, o Osmar, o Jorge, a Samira, todos nós aqui,
depois que nós morrermos no físico, no astral, no mental, nunca mais haverá a manifestação dessa personalidade. A nossa alma é que vai recolher as experiências, as melhores experiências, e agregar no seu ser, e lá na frente, né, por um processo que nós vamos comentar aí na sequência, né, ela vai sentir vontade de voltar à realidade física, né? A realidade física, onde nós estamos na terceira dimensão, na verdade é um plano de separatividade completa, onde, né, dentro dessa constituição, vocês podem ver, né, quão complexo é um homem atualmente. Você tem desde o corpo físico aqui embaixo, né, no plano material, até os mundos abstratos, né? E dentro de cada um de nós, dentro dos nossos corações, nós temos a mônada, né, a chispa divina, que é o grande espectador, né, a grande testemunha de todo esse processo. Agora, o nosso eu inferior, que está aqui, né, consignado aqui embaixo, ele é mortal, né? Então, nós não devemos nos apegar justamente, né, com as questões da matéria, mesmo as emoções, os pensamentos, porque eles são evanescentes, né? Eles são impermanentes. O que é realmente permanente em nós é a nossa individualidade, né? Que é a composição dos nossos corpos superiores e muito especialmente o nosso plano mental abstrato, né? Que é o chamado corpo causal, né? O corpo causal é assim chamado porque é ele que causa as encarnações, né? Então, quando nós observamos esse processo, meus irmãos, aí surge realmente os orientais têm duas palavras que explicam o porquê a nossa alma ela vem, ela retorna para ter novamente a experiência material. Eles chamam esse processo de Tanya, né, que é na linguagem Pali, que é a sede de vida, o desejo de viver e o apego à vida nesta terra. Esse apego é a causa do renascimento ou reencarnação, né? Isso é muito importante. Esta sede insaciável de existência física é uma força e tem em si um poder criativo tão poderoso que atrai o ser de volta à vida mundana, né? Assim o colocou o Coronel Olcott no seu livro O Catecismo Budista. Em sânscrito, os hindus têm uma outra palavra também muito parecida com essa, que é chamado Trishna, né? Trishna, ou na tradição budista também chamado quinto Nidana, né? Eles colocam como amor espiritual, a sede, o desejo, um desejo ardente, desejo de vida, amor puro ou impuro, ganância, ambição. Todos esses aspectos são abordados nessa palavra Trishna. Então, o que fica claro, meus amigos, é que a nossa alma, que viveu todas aquelas experiências no reino animal e nos anteriores, ela continua tendo a sede de experiência, aquela vontade de experimentar. E é para isso realmente que nós estamos manifestados aqui, né? Nós somos os verdadeiros deuses no desterro, nós somos os deuses encadeados na matéria, porque a nossa busca por experiência, meus amigos, não advém da nossa vida aqui. Muita gente acha até que caiu de paraquedas nessa vida, né? As religiões dão a entender que Deus que joga a gente aqui embaixo, né?
assim, fortuitamente, né? Quando, na verdade, meus amigos, nós estamos num grande processo, um grande ciclo, né? Quando a alma coletiva se torna individualizada, ela entra num ciclo que é chamado o ciclo de vidas e mortes, também chamado a roda de Sansara, né? Então, só relembrando esses princípios, né, os 3 níveis do ser, né, que é a mônada, ou a chispa divina, que, em última análise, é o que é realmente permanente em nós. Existe a alma, ou o nosso corpo causal, e dentro dele há os aspectos espirituais de Atman, de Budi, de Manas, né? Que é relativamente imortal, né? Principalmente em relação ao quê? Aos nossos corpos perecíveis, né? Nós temos uma série de corpos que são corpos mortais, né? A nossa personalidade. Então, aliás, esses 3 níveis são chamados, na doutrina secreta, as três formas de evolução que nós, seres humanos, estamos envolvidos. Nós estamos envolvidos numa evolução da nossa vida enquanto corpos, né, mortais. Estamos envolvidos numa evolução muito maior, que é a da alma, né, que dizem que, na verdade, cada vida material é um sonho da alma, né? E todo mundo tem a experiência de sonhar e quando acorda, né, achava que aquilo tudo era verdade. Na verdade, essa nossa vida aqui na matéria, meus irmãos, é como se fosse um sonho da alma, né? A nossa verdadeira vida é lá em cima, é no nível causal, no nível espiritual, né? Só que a doutrina secreta, Madame Blavatsky, dizem que nós passamos, né, simbolicamente, antes de terminar a nossa evolução no reino animal, aliás, no reino humano, né, que muitas vezes até parece mesmo com animal, nós passamos por 777 encarnações humanas, né? Então não fique imaginando que a coisa é simples, né? Para muitas pessoas são menos encarnações, para outras são muito mais do que 777 vidas, e a cada vida a alma coleta apenas o que é sublime, o que é realmente divino, aqueles momentos que a pessoa amou, que a pessoa apreciou a beleza, a fraternidade, as coisas superiores. É isso que a alma coleta, né? Porque ela não vai ficar guardando em si os problemas, as brigas, né, as guerras, as infelicidades da pessoa. Tudo isso, na verdade, é purgado, não só no plano físico, mas também no plano astral após a morte. O que sobra de cada existência, meus irmãos, é um perfume, uma essência do que de melhor foi obtido a cada encarnação, né? Então, esse ciclo, meus irmãos, ele realmente começa de cima para baixo, né? Então, nós temos que imaginar o seguinte, né? Não é o corpo, não é a nossa personalidade que tem uma alma, meus amigos. Na verdade, é a nossa alma que nos tem aqui embaixo, né? Nós é que somos um fruto da atividade espiritual, né? Não é quando o ser humano vai nascer, né? Existe toda uma planificação, né, que começa lá no corpo causal, né? Por isso que ele é chamado causal, porque ele é a causa, quando aquela sede, né, aquela fome de existência, depois de alguns, né, para algumas pessoas mais evoluídas, depois de séculos, até milênios
de permanência lá em cima no mundo espiritual, surge aquela vontade de se reencarnar, né? E aí começa toda uma movimentação, né? Uma planificação, porque não imaginem que a vida vai surgir aqui embaixo, meus amigos, no físico, sem haver um projeto. E isso é uma ignorância muito grande que as pessoas, que os religiosos têm, de imaginar que uma vida humana é fortuita, que ela é o acaso, que as pessoas saem por aí, transam e nasce uma criança. Não é bem assim não, meus amigos. O plano começa lá em cima, a nossa alma, ela atrai os anjos, né? E os que estão ligados com a reencarnação, né? Ela comunica a esses anjos essa vontade de voltar, e aí realmente vai se fazendo o cálculo de onde a pessoa vai nascer, com quem que ela vai reencarnar, para poder esgotar uma parte do karma, né? Então, isso inclusive já há um planejamento, inclusive, de quanto tempo a vida física vai durar, né? Por isso que a pessoa não pode se suicidar, porque se você se suicida, você está indo contra o planejamento que a sua alma fez lá em cima, né? E se vocês já estudaram livros teosóficos, vocês já devem ter visto falar que quando a pessoa se suicida, ela fica no astral o tempo que ela deveria ter ficado no plano físico, né? Se a pessoa projetou, a nossa alma projetou que ia ter uma vida de 80 anos, e a pessoa se suicidar com 20 anos, ou tiver um acidente com 20, 30 anos, ela vai permanecer no astral todo o tempo projetado para a reencarnação. Então nós jamais podemos cometer esse equívoco de cometer esse crime contra nós mesmos e contra os seres espirituais que estão envolvidos. Vocês vão ver daqui a pouco quantos seres espirituais estão envolvidos, né? Porque a descida desses princípios, meus irmãos, que vão promover, né, a ativação dos átomos permanentes até que uma nova criança surja aqui embaixo no plano físico, começa muito antes do nascimento material, né? Bem antes, inclusive, aqueles seres espirituais já começam a ficar nas proximidades das pessoas que vão ser os pais e as mães das crianças. Imagina que é o casal que fabrica a criança ali no momento do ato, né? Na verdade, já há o planejamento, aquela chispa divina, aqueles anjos já ficam na expectativa do que pode acontecer com aqueles casais, né? E vejam bem, para ver o renascimento, os anjos têm que calcular aquilo que os hindus chamam de prarabdha karma, ou seja, o karma acumulado, porque é preciso haver, né, uma projeção de quanto do karma que a pessoa vai aguentar durante uma existência. Porque se nós estamos, meus irmãos, evoluindo desde aqueles reinos inferiores, passando pelo mineral, pelo vegetal, pelo animal, né, até as primeiras encarnações humanas, né, que nós éramos naturalmente muito ignorantes, o nosso karma acumulado, prarabdha karma, é muito grande. A pessoa não suportaria uma vida para pagar numa única existência todo esse karma. Então entram nesse cômputo os senhores do karma, os devarajas, né? Os elementais também, quando está sendo formado o feto, né? Dentro ainda do útero da mãe, os elementais também são convocados e há uma série de anjos também, né? Uma forma pensamento comandada pelos anjos, de forma que você tenha o quê? A moldagem do duplo etérico
da criança. É ali que vai ser inscrito, né? Vai ser manipulado o código genético do pai e da mãe, que certas doenças vão se manifestar ou não vão se manifestar, se vai ser uma criança perfeita ou se vai ter doenças congênitas. E isso tudo é impresso pelos seres espirituais que estão ali trabalhando nesse processo, né? E aí nós temos que citar o livro do nosso querido irmão teósofo Geoffrey Hodgson, né? Que ele cita exatamente uma hoste de grandes arcanjos, né? Que são comandados por aquela grande figura, né? Dentro da fraternidade branca, que é a mãe do mundo, né? Nesse livro O Milagre do Nascimento, ele descreve que a mãe do mundo, que no passado pertenceu inclusive ao nosso próprio reino humano, ela comanda muitos e muitos milhões de anjos, que cada vez que uma mulher está grávida, ela envia no mínimo 3 anjos para acompanhar essa mulher, né? Então aí, inclusive fazendo aqui uma ampliação, né? Vejam bem, aqui nós temos a criança, na verdade, ela é o que? Apenas um ponto de luz aonde estão focalizando os anjos do plano mental, do plano astral e do duplo etérico. Eles ficam acompanhando a mãe até praticamente o final, né, da 38ª semana da gravidez. Eles acompanham todo aquele processo. E toda vez, meus irmãos, que uma relação sexual está acontecendo, é uma oportunidade, né? Obviamente com a relação sexual de pessoas de sexos diferentes, né? Porque do mesmo sexo não vai acontecer nada, né? Mas 2 pessoas saudáveis, de sexos distintos e que sejam, obviamente, né? Pessoas que não tenham nenhum problema de saúde, não sejam estéreis, né? Cada vez que um casal se reúne, as energias do cosmos são colocadas, um grande vórtice é gerado e atrai os anjos, né, de forma que eles possam encaixar, se houver a fecundação ali, né, do gameta feminino e o gameta masculino, os anjos vão associar com aqueles gametas ali que formam, então, uma vida, eles vão associar um espírito ali, uma alma humana, né? Então, há, obviamente, casos extremamente, né, complicados, né, que a gente não vai ficar discutindo aqui, quando há um estupro, quando há uma gravidez indesejada, mas vejam bem, meus irmãos, um mecanismo foi colocado em funcionamento. E os anjos, os elementais, eles não têm culpa de que o ser humano é capaz de cometer esses crimes, né? Crimes, inclusive, ditos contra o próprio Espírito Santo, de você usar as capacidades criativas que o nosso corpo tem, né? Porque toda vez que o ser humano ativa a sua parte sexual, ele está ativando a parte do nosso corpo que cria formas físicas. Agora, se o ser humano é tão ignorante que ele consegue fazer uma violência com isso, né? Mas a gente sabe que uma criança vai se desenvolver ali, mesmo que seja através de um estupro, mesmo que seja de uma gravidez indesejada, mas o processo todo vai ser colocado em movimento. Os indianos, meus irmãos, eles têm técnicas, né, muito avançadas, quando um casal é muito espiritualizado, né, de atrair com o relacionamento do casal espíritos superiores, pessoas avançadas, né? Da mesma forma que vocês podem imaginar que uma gravidez que é proveniente de uma violência, né, pode atrair um espírito, né, que estava ali perambulando, né, pelas redondezas. Um casal que tenha uma família,
um lar realmente organizado, pessoas espiritualizadas, vão atrair, obviamente, egos mais desenvolvidos, inclusive relacionados com o próprio karma do casal, né? Não imagine que isso é um processo fortuito, meus irmãos, porque principalmente o cristianismo dá uma série de ideias para as pessoas que Deus está criando cada vida que surge, né? E aí Blavatsky, né, nos seus livros, inclusive, ela até critica isso, dizendo então que Deus seria cúmplice, né, de todo tipo de violência, que se ele estivesse ali à disposição para, né, criar uma nova alma cada vez que um casal que nem quer ser pai, que nem quer ser mãe, estariam se relacionando e Deus estaria colocando ali uma alma, criando uma alma para aquela situação. Não é isso, meus irmãos. Nós sabemos que há muito mais egos humanos nos planos espirituais do que há corpos aqui na Terra. Então, a natureza não vai desperdiçar a oportunidade da reencarnação em nenhuma hipótese, né? Mas prosseguindo aqui, né? Então, meus irmãos, da mesma forma que nós nos alimentamos fisicamente, né? E aí nós vamos falar do outro lado, né, da roda de Sansara, porque a gente sabe que a gente vem para a matéria, a gente passa uma série de tempo aqui, vários anos, né, vários períodos, e por incrível que pareça, aquele processo daquela sede, aquela fome espiritual, também nós temos isso no plano físico. Para que o ser humano se mantenha vivo, ele tem que se alimentar fisicamente, mas também, né, todos os nutrientes, carboidratos, e água, vitaminas, tudo isso que a gente consome, mantém o nosso corpo físico. Agora, para a gente entender o que vai acontecer do outro lado da vida, quando a gente retornar para a nossa verdadeira dimensão, né, nós vamos que entender a alimentação não física, mas a alimentação emocional. Isso é o que realmente está faltando na educação atual. Inclusive o próprio irmão Gina Rajadasa, no seu livro a Nova Humanidade da Intuição, ele diz que no futuro, provavelmente, a humanidade vai se transformar mais intuicional quando ela tiver consciência da alimentação que a gente faz para o nosso corpo astral, que as pessoas não estão conscientes na maior parte do tempo, que elas não estão apenas ingerindo coisas, né, alimentos, objetos para o seu corpo físico. Nós também estamos introduzindo na nossa aura, meus irmãos, estamos introduzindo no ovoide da nossa aura as vibrações astrais. E isso vai determinar como que vai ser a qualidade do nosso retorno, da nossa vida no post-mortem, vai depender totalmente, né? O corpo físico a gente sabe que fica lá, né, ou enterrado em decomposição, ou aqueles que forem mais inteligentes vão contratar uma cremação, né, que trata de decompor o corpo físico rapidamente, de liberar o duplo etérico para voltar para essa dimensão etérica do plano físico, mas o corpo astral vai continuar, meus irmãos. Nós não vamos, a nossa personalidade não morre quando morre o corpo físico. Então, a aura humana que observada pelos clarividentes é cheia de cores, né? Que nós mesmos é que colecionamos essas cores com as emoções que a gente tanto gosta, que a gente tanto aprecia, elas estão organizadas na nossa aura na forma de cores, que estão distribuídas na parte de baixo, na parte de cima
da nossa aura, né? Então, cada uma das emoções, né? Ou superiores ou inferiores, né? O amor, o ódio, os desejos, as alegrias, as tristezas, né? As frustrações, as realizações, né? O medo, a separatividade, tudo isso, meus irmãos, vai se juntando na nossa aura, são, por assim dizer, alimentações emocionais que nós vamos introduzindo aí. Então, quando a gente vai num cinema, quando a gente vai num teatro, quando a gente liga uma televisão, quando a gente conversa com uma outra pessoa, né? A gente se alimenta também das emoções das outras pessoas, né? Isso, inclusive, é óbvio que é um processo até antropofágico, né? A criança, ela forma o seu corpo astral a partir do corpo astral da mãe, né? O seu corpo físico, o seu corpo astral. Depois ela vai formar o corpo mental através das instruções dos pais, dos professores, que se a criança tiver sorte até de um sacerdote na igreja, né? O fato é, meus irmãos, que a gente vai introduzindo na nossa aura essas cores, né? E essas cores são matéria, né? Elas precisam um dia ser digeridas. Então, se a gente quiser ter uma vida tranquila no plano astral, meus irmãos, depois da morte, a gente tem que começar a cuidar dessa alimentação desde agora. Ao invés de ter uma preocupação só com a alimentação física, a gente tem que se preocupar com as emoções que nós consumimos e com os pensamentos também, porque da mesma forma que há esses conteúdos astrais, nós também colocamos aí conteúdos que são mentais, né? O que vai implicar isso, meus irmãos? Quando houver, né, a morte, né, aí nós estamos falando daquele momento, né, terrível, quando cada um de nós vai falecer, né? Isso é inevitável, né? Como diriam os americanos, há duas coisas que são inevitáveis, são os impostos e a morte, né? A gente não consegue escapar disso. O ser humano é o único que paga para habitar nesse planeta aqui. Mas naquele momento da morte, que não dá para escapar, vai acontecer uma questão muito séria que eu coloquei aqui, que é a reorganização pelo elemental. O corpo etérico, meus irmãos, que nós temos, né, e o corpo astral, eles são comandados por um elemental muito grande, né, muito inteligente. É aquele elemental que faz a gente respirar, que faz a gente ter a digestão, que mantém o corpo funcionando, que a gente não percebe, né? Mas o nosso corpo físico, essa miríade de detalhes que é o metabolismo humano, é comandado por um elemental. E quando a pessoa morrer, meus irmãos, quando cada um de nós morrer, aqueles minutos, aquelas horas que vão se passar, né, após o nosso desenlace, quando o nosso coração, o nosso cérebro parar de funcionar, né, a não ser que a gente esteja ligado, esteja na UTI, né, com um respirador, às vezes o cérebro já morreu e o respirador continua bombeando ali oxigênio, a pessoa continua viva. Mas digamos que a gente morre numa situação tranquila, em casa, de velhice, né? Se nós tivermos calma naquele momento, meus irmãos, aquelas vibrações, né, que nós tínhamos ali, né, elas vão ficar todas separadas, né, como realmente deve ser, né? Porque veja bem, meus irmãos, o plano astral, o corpo astral inteirinho
são órgãos do sentido. Não existe olhos físicos no mundo astral, não existe nariz, boca, ouvido e tudo mais. Então você vai conseguir ver as coisas, sentir, entender as coisas no mundo astral pelas energias que estiverem na nossa aura. Então, meus irmãos, se vocês se lembrarem dessa instrução quando vocês falecerem, vocês não devem entrar em desespero, não devem ter medo, não devem, né, ficar no desespero se vocês estão indo para o céu ou para o inferno, nada disso, né? Normalmente a pessoa percebe que está morta porque ela está num sonho que não termina nunca, né? Vai passando os dias, né? E você fala, pô, mas esse sonho não termina nunca. Aí não é que você está sonhando, você já está no plano astral, você morreu. Esses momentos é que são realmente decisivos, porque se você tiver medo, se você tiver um desespero nesse momento do desencarne, o elemental, né, que controlou o duplo etéreo, que controla o astral, ele vai fazer o seguinte, ele vai reorganizar o seu corpo astral, colocando as energias mais densas pelo lado de fora. E isso é que é a tragédia, né? Veja bem, então a pessoa tinha medo e separatividade, o elemental vai colocar aquela cor negra, cinza, pelo lado de fora. Depois ele vai pegar os seus desejos, a sua lascívia, os seus desejos sexuais, ele vai colocar um pouquinho mais para dentro, ele vai fazer um verdadeiro degradê com as energias da tua aura, né? E o que vai implicar isso? Você não vai conseguir perceber o plano astral como ele é, né? Você vai ver, na verdade, aí realmente que é a tragédia, porque você vai acordar no mundo astral e se você ficou com medo, ficou no desespero, se o teu medo, a sua separatividade estiver do lado de fora da aura, você não vai conseguir enxergar nada a não ser os indivíduos, os seres que estiverem vibrando nessa mesma frequência. Então pode estar do seu lado um desencarnado, pode estar um anjo e você não vai conseguir ver ele. Porque a camada exterior do seu corpo astral vai ser essa. Então, nós não podemos permitir isso, meus irmãos. É aí que as recomendações é que não fique no leito de morte das pessoas, né? As pessoas lamentando, chorando, mesmo até depois que a pessoa falece, nós não devemos ficar, né? Ruminando, que perdi o meu pai, perdi a minha mãe, perdi meu irmão, perdi o amigo, tal, porque cada vez que a gente pensa isso, a gente também manda a matéria. A matéria que está no corpo astral, ela pode receber também substância de fora, né? Então, o ideal é que o nosso corpo astral, meus irmãos, fique como ele é agora, ou seja, sem essa reorganização. Então, o que acontece? Uma pessoa que não passou por essa reorganização, ela vai permanecer conseguindo enxergar com o seu intelecto, ela vai perceber os seres amorosos, os anjos que vão se aproximar, ela vai ter o azul da sua aura vibrando com os seres que têm altos ideais, né? Você vai conseguir enxergar todos os subplanos do mundo astral. Se nós ficarmos naquela situação da substância inferior por fora da nossa aura, nós só vamos ficar praticamente como se estivesse no inferno, né? Porque a gente só vai ver o que for baixo da nossa aura. Por isso que as descrições que o Espiritismo faz do umbral, daquelas primeiras semanas, aqueles primeiros meses que a pessoa desencarna,
é muito dolorido, porque essas pessoas passaram por essa reorganização. Então a gente tem que já desenvolver uma serenidade, meus irmãos, um desapego com relação à vida, para que a gente não fique preso nessa primeira fase do mundo astral. Vai ser muito triste se a gente cair nisso, né? Então, o certo é a gente não permitir, né, pela tranquilidade, pela sobriedade, cada um de nós aqui que já aprendeu a orar, a meditar, se vocês perceberem, olha, o sonho está muito comprido, não termina nunca, vocês comecem a meditar nos mestres, meditar nos anjos, né? Comecem a atrair coisas positivas, superiores, para o seu elemental não tomar conta da situação. Porque se ele tomar, ele vai reorganizar da pior maneira a aura de vocês, né? Então vejam bem aí no livro O Homem Visível e Invisível, do Sr. Leadbeater, ele descreve a pessoa que tem um acesso de cólera, né, de raiva, ela põe também essa substância astral, né, de uma maneira tão violenta, né, com redemoinhos enegrecidos, raios de cor carmesim e tal. Isso por quê? Porque essa pessoa tem na sua aura essa substância, meus irmãos. Se vocês, durante a vida de vocês se perdem em algum momento assim que vocês são tomados pela raiva, pela paixão, muito cuidado, vocês vão ter que fazer um trabalho aí para apaziguar esse corpo astral, porque vai ser a festa do elemental aí depois do desencarne, né? Outras vibrações também, né? Aqui, esse da esquerda aqui é o homem apaixonado, né? É muito bonito, né? Quando a pessoa está apaixonada, que inclusive dá esse rosa, esse carmesim aí, a pessoa só pensa na pessoa amada, mas é uma situação patológica, porque a aura fica tomada por uma cor só, né? Também aí há digamos que a pessoa morra nesse momento aí, ela vai ficar presa num determinado subnível, lá, subplano do astral, né? Então nós temos que lapidar, meus irmãos, as nossas qualidades, principalmente as emocionais, desde já. Nós temos que procurar ouvir boas músicas, procurar uma arte superior, né? Até a nossa própria linguagem nós temos que procurar desenvolver, a nossa capacidade cognitiva, ler realmente as mensagens dos grandes seres, os grandes filósofos, as grandes teorias científicas, procurar entender, né? Porque isso tudo é uma substância superior, meus irmãos. É algo que vai estar dentro da nossa aura e que vai permitir que a gente enxergue as coisas legais que tem do outro lado da vida, né? Se a gente insistir nas inferiores, a gente vai ficar preso, né? Então, o processo da morte, meus irmãos, que na verdade é o retorno à nossa casa, é um processo de descarte, né? O corpo físico e etérico, eles são descartados, a gente sabe que fica lá um cadáver, que pode ser enterrado, pode ser cremado, mas dele fica um átomo permanente que vai ser recolhido até a alma, né? E aí também a pessoa vai viver, né, no plano astral de alguns dias, alguns meses, até algumas décadas, no plano astral, que é chamado, né, pelo catolicismo ali, o purgatório, né? Porque a pessoa vai ficar o quê? Desgastando as suas emoções, né? No plano astral não tem como você se alimentar, né? Você pode, né? A gente vem para o físico porque aqui a gente se alimenta. Agora no astral não tem como você se alimentar. Então o corpo astral vai ficando cada vez mais fraco, né? Mais diáfano, até o momento que ele também
o eu superior se desliga da forma astral, e aí sobra o que é chamado cascão, né? Que é essa palavra horrível, mas que é uma realidade. Ele é um cadáver astral, que infelizmente muitos aí até atraem isso aí nas sessões espíritas, ou outros tipos de trabalho aí que eles chamam de espiritual, né? Que de espiritual não tem nada, que são seres semi-inteligentes, que podem, inclusive, né? O cadáver astral é uma figura muito impressionante, porque se você conversar com um cascão desse, basta ir numa sessão espírita, você conversa com um negócio desse que baixa no médium, ele conta até detalhes da vida passada da pessoa, o que, que a pessoa fez, o que, que ela não fez, né? As pessoas ficam até impressionadas com isso. Agora, se você começar a filosofar com o cascão, você vai ver que ele fica meio inerte, né? Porque ele já está descolado do plano mental dele, né? Então, meus amigos, a vida astral ela vai demorar o tempo relativo à energia que nós tivermos colocado nas nossas emoções, né? Quanto mais densas as emoções que a gente tem aqui na matéria, mais tempo a gente vai ficar no purgatório, que é o mundo astral. Mas há, então, essa segunda morte, fica o cascão, e nós passamos para onde? Para o plano mental, né? O plano mental é aquilo que, obviamente, as religiões chamam de céu, né? Por que que o plano mental é o céu, meus irmãos? Porque a pessoa não tem mais o corpo físico, né? Ela já perdeu todos aqueles impulsos materiais, ela não tem mais as paixões emocionais que ficaram todas no plano astral. O que que sobra da pessoa? Apenas os pensamentos, as filosofias, a religião da pessoa, as ideias utópicas que a pessoa tinha, né? O Leadbeater descreve que, por exemplo, um cristão, um católico que chega nesses subplanos inferiores né, do plano mental, né? Se ele tinha uma devoção por Jesus ou por um determinado mestre, as imagens que ele fez daquele mestre, aquele desejo de ser salvo, de ser, né, elevado para aquele mestre, a pessoa vai viver aquilo durante muitos e muitos anos, né? Ele descreve uma série de casos, né? Então, todas as utopias que a pessoa teve de ajudar o mundo, né? De ser uma pessoa mais inteligente, de ser uma pessoa mais útil para o semelhante, a pessoa vai viver ali, né? Fechada, né? Nesse mundo mental durante muito tempo. Então, nós temos que nos preparar com os ingredientes mentais, as filosofias, a própria figura dos mestres, meus irmãos, os instrutores, né? Tudo que o corpo mental pensar, imaginar, vai se conectar com as pessoas reais, né? Então, é muito importante a gente ter esses pontos de devoção, né? Esses pontos sublimes. Mas essa vida mental também um dia vai terminar, né? E aí sim, a gente pode dizer que esse processo de perder o físico, né? Perder o astral, depois perder o mental, é todo um processo de digestão, meus irmãos, até que as experiências, veja bem, a pessoa descartando o seu corpo mental, o que que sobrou, né? Apenas aquelas vibrações tão sublimes, tão impessoais, né? Se a pessoa amou, se a pessoa compreendeu, se a pessoa entendeu, se ela percebeu, são as capacidades, são o perfume da nossa encarnação
que vai ser agregado aonde? Aqui no nosso corpo causal. E a pessoa vai viver um certo tempo aqui também, né? Para vocês terem uma ideia, a vida física leva ali os seus 70 anos, 80 anos, né? Uma vida astral pode levar até 40, 50 anos. Agora, uma vida mental, o senhor Leadbeater diz que, em média, ela dura de 700, né, a 1.200 anos. A pessoa fica ali mais do que, principalmente a pessoa que pensa muito, que lê muito, ela vai ficar um tempo muito grande ali. Então, veja bem, meus irmãos, a gente vive muito mais nos planos espirituais do que aqui na matéria. A vida na matéria é importante porque é aqui na matéria que você tem realmente a experiência do afastamento máximo, da separatividade, é aonde você coloca todas aquelas teorias, todas aquelas percepções na prática. E a gente vê que tem pessoas que são almas tão evoluídas que já nascem com dons, com percepções, enquanto há pessoas que nascem aí que cometem os desatinos mais absurdos, porque a alma da pessoa não tem experiência. Ela é colocada diante de uma situação crítica, a pessoa não tendo esse caráter interior, ela escolhe caminhos errados, a pessoa comete crimes, comete desatinos, e a gente vê os grandes seres como eles têm compaixão pelas pessoas pecaminosas, porque eles entendem que essas pessoas pecaminosas são pessoas sem experiência, são almas jovens, né? Elas não optam conscientemente pelo crime, pelas coisas ruins, né? Tirando alguns poucos realmente magos aí, né? Negativos que existem, mas a maior parte das pessoas não tem realmente vivência. A evolução, meus irmãos, é obtida através de muita dor, de muito sofrimento, né? E lá para frente a pessoa vai seguir, esse processo se repete, né? Em cada plano você tem um átomo permanente, né? Do físico, do astral, do mental, tudo isso é recolhido aqui na mônada, né? E depois ela vai projetar, findado também um grande processo, ela usa esses átomos permanentes para se projetar de novo na matéria. Então, isso é que é a grande roda de Sansara, da necessidade, que só termina, meus irmãos, quando realmente a nossa alma atinge uma compreensão de que ela não é a experiência desse mundo, que ela aprendeu a amar, aprendeu a entender, ela vai se voltar para cima, para os níveis espirituais da intuição, da vontade divina, né? E aí ela vai buscar a senda, vai buscar os mestres, e aí, dentro de algumas poucas encarnações, ela vai se libertar, como muitos seres se libertaram dessa roda de Sansara, né? Todos os mestres atingiram isso, né? O precursor da nossa humanidade, né? Que foi o Senhor Buda, né? Atingiu o primeiro da nossa humanidade que atingiu o Nirvana, ou seja, que retornou até a própria chispa divina. Ele fez isso com mais de 500 encarnações, né? Então, só aqui colocando esse quadro, né, de uma maneira bem sintética, quando a pessoa morre, ela vai passar, né, pelos subplanos do astral, né, que aqui nesse gráfico os 7 subplanos do astral foram designados como níveis passional, trivial, impressional, purgatorial, literal, artístico, intelectual. No plano astral tem tudo isso, meus irmãos. Agora, você não precisa ficar limitado
a apenas um dos subplanos. Se você já entrar no plano astral sem aquela reorganização do elemental, você pode ir desde a superfície da Terra até quase encostando na Lua. Você pode encontrar os artistas, os filósofos, assistir aulas maravilhosas. Você pode conversar com pessoas muito elevadas, da mesma forma que você pode vir até a superfície e ver o sofrimento das pessoas, né? A sua limitação, o seu apego com a matéria, né? E esse ciclo, né, que é o Kamaloka, né, como os hindus chamam, o plano astral, o Loka, o local, né, e Kama, o desejo, né, o astral eles chamam de Kamaloka, porque é o local do desejo. Então a pessoa pode ficar ali de alguns meses, né, ou até décadas, se for o caso. Já o plano mental, eles chamam de Devakan, que é composto normalmente pelos 4 subplanos inferiores do mundo mental. Você fica ali no subplano que mais está afeto à sua mente. Agora, se você não tem mente, se você não estudou, se você não entendeu nada, se você nunca procurou se intelectualizar, nunca conseguiu amar ninguém, nunca conseguiu fazer nada de maneira impessoal, você não vai ter uma vida no Devakan. Então, todas aquelas coisas, meus irmãos, que a gente se dedica aqui embaixo, que aparentemente não tem muito propósito, vai ter propósito sim, meus irmãos, quando a gente retornar para o mundo mental, porque vai ser o ambiente onde nós vamos viver. E finalmente, a vida no plano causal, que é um plano sem forma, né? Um plano arupa, né? É uma vida, meus irmãos, só para aqueles seres que trabalharam as vibrações mais sublimes, as vibrações que realmente não têm formas. O amor, a justiça, a alegria, a mansidão, há uma série de características sublimes que não têm forma, que só podem ser vividas nesse plano, que é onde está realmente o ponto mais denso da nossa alma. É a partir dali que a gente retorna no futuro. Então esse período do Devakan mais a vida causal, em média, leva de 700 a 1.200 anos, podendo ser muito mais longo ou podendo ser muito mais curto, dependendo da evolução da pessoa. E o retorno é aquele momento de planejamento onde você, enquanto alma, resolve realmente nascer de novo e você vai retornar aqui para a terceira dimensão. O grande objetivo, meus irmãos, para terminar, é que a gente atinja um estágio que é descrito no livro O Homem Visível e Invisível, que é como é a aura dos adeptos, a aura dos Mahatmas. Ao invés de ser uma aura simplesmente fechada em si mesma, é uma aura que se enche das cores de todas as qualidades mais sublimes do intelecto, da devoção, da afeição, do amor, né? Dos ideais. Tudo isso o mestre demonstra na sua aura, que se rompe para o universo e a pessoa realmente se transforma num ser cósmico. Então obviamente que nesta hora que durou essa palestra, eu fiz um sumário muito rápido de todo esse processo, que obviamente tem muitos e muitos detalhes que eu não abordei aqui, mas eu desejo a todos vocês, meus irmãos, minhas irmãs, que vocês possam pesquisar, né, ler livros como os livros do Major Arthur Powell, né? O duplo etérico, o corpo astral, o corpo mental,
corpo causal e o ego e o sistema solar, eu recomendo muito porque eles trazem os detalhes desse grande processo, né? Eu vou parar por aqui agradecendo a oportunidade que os irmãos sempre me dão de vir falar com vocês. E se alguém tiver alguma pergunta, né? Porque obviamente o assunto é muito amplo, né? Estou aí à disposição de vocês. Muito obrigado. Osmar, você citou os livros do Arthur Powell, muito interessante. O plano solar, ele veio explicar o livro do Leadbeater, que era um pouco complexo. O homem de onde veio e para onde vai. Ele praticamente ele explicou com uma maestria a evolução que se processa nesse plano solar. E o Leadbeater também tem muitas coisas boas também. Então, eu acredito que se estudarmos, ou relermos, né, que nós já estudamos, mas relermos os livros do Leadbeater e junto com o Arthur Powell, nós teremos um auxílio muito grande para fechar com chave de ouro todo o entendimento desses dois grandes seres. Com certeza, irmão Jorge, são livros realmente muito importantes, né? Porque eles são o sumário de vários livros de Leadbeater, Annie Besant, alguma coisa de Madame Blavatsky, e obviamente que o mais importante, né, é a gente estar consciente que a nossa evolução não acontece através de saltos, né? Não podemos cair aí em certas ideias que há aí no mercado, né, entre aspas, aí, espiritual, que a pessoa vai se iluminar, vai atingir a libertação, né? Tem gente que manda mensagem pra gente aí pelo WhatsApp, né? Antigamente pelo e-mail aí, perguntando: Osmar, eu já estou acabando as minhas encarnações, né? Como é que eu faço? Eu falo assim, pô, se você está perguntando isso, é que você não está nem no começo do processo ainda, entendeu? A pessoa que acha que está terminando as suas encarnações aqui na Terra, ela não entendeu o que é a própria natureza da iluminação, né? Vocês vejam, esses seres que nós chamamos de mestres hoje, meus irmãos, muitos deles já tinham atingido o nível humano na cadeia anterior, né? Esse que a gente chama de mestre Moria, de mestre Kuthumi, eles já eram humanos antes desse planeta se formar. Como é que a pessoa acha que vai atingir esse estado, né? A partir simplesmente de uma leitura de um livro, a partir de algumas poucas meditações que a pessoa fez? Não é assim, não. A pessoa precisa realmente vivenciar e viver a vida, né? Ninguém vai transcender o Kamaloka e o plano astral sem ter se metido ali no baixo astral muitas vezes. Até a história do próprio Mestre Jesus, né? Quando ele morre ali naquela situação complicada, primeiro ele desce ao inferno, né? O que é isso, meus irmãos? É a saída dele no baixo astral. Todos nós vamos sair ali, ninguém vai sair flutuando lá para a altura do Himalaia, 8 quilômetros de altura, não. A gente vai sair flutuando aqui por baixo. Agora, se nós mantivermos uma vibração calma, né, aí nós vamos ter condições. Normalmente a pessoa, quando ela sai no astral, já tem algum parente, tem um anjo, né? A Madame Blavatsky dizia, né, que ela já tinha uma clarividência desde tenra idade, quando ela via que tinha ali um anjo verde musgo acompanhando a pessoa, né? Que é a cor do anjo da morte, né?
Então esse anjo já começa a acompanhar a pessoa uns 3 dias antes dela morrer. Aquele anjo já está ali indo atrás da pessoa. Ela já ia ali cumprimentar o fulano. Olha, você finalmente vai passar dessa para melhor, né? E esse anjo, se nós tivermos essa chance, né, de falecer e sermos recepcionados lá do outro lado por um anjo, se a gente não ficar muito nervoso, não ficar com medo e tudo mais, já vai ser uma experiência que a gente lê aí na literatura, as pessoas que têm experiência, né, de quase morte, né, que a pessoa está ali numa UTI, dá uma parada cardíaca e tudo mais, a pessoa já começa a entrar no astral, né, já vê o famoso túnel de luz e tudo mais, né? Esse é o processo normal. Agora, o teósofo, ele tem uma série de vantagens, né? Quando você chega no astral e você já está sabendo que aquele mundo tem subplanos, que as pessoas que estão ali são compostas, né, de energias emocionais, você já sabe mais ou menos como você se comportar. Você não vai ficar perdido, né? E o plano astral ele tem características muito complicadas, porque ele é muito plástico, né? O que você imagina, a emoção que você tem, ela começa a virar forma, começa a virar cores, né? Então aquela pessoa que sai no astral pensando que está indo para o inferno, ela começa já a imaginar as labaredas começam a aparecer, né? Quem sabe ela consegue imaginar até o capeta lá, até o diabo lá do outro lado, se ela for confiar nessa história, a pessoa pode se cercar de uma série de imagens desagradáveis até que alguém chegue ali no ouvido dela e fale, olha, você mesmo que tem que parar de fabricar essas imagens aí, né? Então nós, obviamente, teremos uma certa vantagem, meus irmãos, e os mistérios antigos, né, ensinavam como que é a vida após a morte. Se vocês estudarem a religião egípcia, a religião hindu, ela fala dos detalhes do que vai acontecer na vida pós-morte, né? E sair desse ciclo de vida e morte, meus irmãos, não é fácil, porque você precisa transcender os apegos, você precisa transcender até a vontade de existir, não só no plano físico, mas de existir também no plano astral, de existir no plano mental. Não imagine que o apego é só com a matéria. Tem gente que tem apego com o mundo astral, né? Lamentavelmente, existem pessoas que, estando já no plano astral, aprendem uma forma de vampirismo, né? De tirar a energia das pessoas e conseguem permanecer no plano astral muito mais tempo do que seria natural. A gente, inclusive, tem que estar consciente disso. Não é qualquer pessoa que vai chegar lá conversando com a gente que a gente vai dar trela, né? Normalmente as pessoas se organizam no plano astral pela sua língua, pela sua religião, pela sua filosofia. Estejam certos que vai ter um grupo de teosofistas lá do outro lado, vai ter um grupo de maçons, da mesma forma que vai ter um grupo de crentes, um grupo de católicos, gente falando português, né? É óbvio que se você quiser se aventurar aí para uma região que o pessoal está falando inglês, francês, nepalês, lá você pode ir, você não vai entender patavina do que eles estão dizendo lá, né? Mas tudo isso, meus irmãos, faz parte do outro lado da vida, mas esse outro lado da vida depende do que a gente está introjetando na nossa aura agora, né? Uma pessoa que foi extremamente santa, né? Extremamente desapegada, né? Inclusive, comenta-se que você desencarnar quando você está bem velhinho,
tá bem já sem força para nada, você não tem desejo nenhum de coisa nenhuma, nem de comer, nem de beber, nem de sexo, nem disso, nem daquilo, essa que é a maneira legal de morrer. Porque você chega no plano astral já sem desejos, e o plano astral é um mundo de desejos, das emoções, né? Morrer jovem, cheio de energias, cheio de paixões, de desejos não realizados, é o maior inferno lá do outro lado, porque você não consegue realizar, né? Você quer um carro no plano astral, você até imagina o carro, mas não é a mesma coisa, você não pode entrar no carro, sair dirigindo, né? As pessoas, infelizmente, estão aí no mundo se apegando com as matérias, se apegando com as pessoas, né? É a mesma coisa, só que num outro nível. Então, meus irmãos, a mensagem é essa aí. Estudem isso aí nos livros teosóficos, porque informação tem, né? Não é um assunto que não haja literatura, tem muita literatura. O Major Arthur Paul é o que a gente recomenda, né? E quem sabe aí outro dia a gente volte a abordar essa temática. Existem aí, quem sabe no ano que vem a gente possa abordar aí os planos mais sutis ainda do que o mental. Existe um mundo intuicional, um mundo átmico, que nós nem temos corpos ainda para esses planos, mas são dimensões possíveis, né, que a gente pode um dia se manifestar lá nesse nível. Então é isso aí, Jorge, Cida, a palavra de vocês aí, né? Se alguém quiser perguntar alguma coisa também, estamos à disposição. Nossa, eu gostaria de parabenizar. Realmente foi uma aula de educação espiritual. Muito bom, Mar. Gratidão mesmo. Muito obrigado. Refletir muito sobre muitas coisas que você falou e realmente se preparar, porque nós não estamos aqui só para comer, beber e morrer, né? Nós precisamos pensar também que nós precisamos alimentar mais construtivamente nossas emoções para ter um corpo astral, uma boa morte, como pelo menos evoluir dentro desse processo com um pouquinho menos de sofrimento, né? E mais serenidade. Isso aí. Irmão, perguntas, contribuições? Ai, obrigada. Olha, Osmar, cada vez melhor, viu? A gente está precisando muito mesmo de clareza. Olha, achei excelente e eu preciso me preparar bem, porque eu já estou, né, na reta final. Então... Após a gente ir. Não se preocupe com isso, não, entendeu? Ninguém sabe o planejamento. Porque o surfista, ele não morre, entendeu? Ele vai só enferrujando, assim, aos poucos. Osmar, no Idílio do Lótus Branco, de lá diz assim que nós somos os únicos legisladores da nossa felicidade ou nossa desgraça. Então, se alguém tem o bom karma de nascer junto a um mestre, ou próximo a um ashram, ele vai ter o olhar benevolente desse mestre, que vai limpar seu aura, sua mente, e vai dar um impulso na sua evolução. Agora que nós que moramos aqui, numa sociedade pressionada por coisas materiais, eu acho que o pouco esforço que nós fazemos aqui vale muito mais do que se tivéssemos nesse ashram. Pois é. Não, inclusive é super válido que as lojas teosóficas se reúnam, nem que seja virtualmente, porque nós somos uma comunidade, né? Essa comunidade estuda temas que não estão aí, né, colocados na mídia, não são temas corriqueiros, e tenho certeza, meus irmãos, que
essa comunidade vai existir lá do outro lado. Não pense que vocês vão ficar lá, né? Agora procurem, né? Não fiquem lá perdidos lá do outro lado, lá, né? A nossa turma está funcionando lá do outro lado, lá. Eu tenho já até provas disso aí, não vou ficar discutindo com vocês disso aí, mas que as pessoas se reúnem no astral de acordo com as afinidades que ela tem aqui, porque no astral, meus irmãos, basta você vibrar o nome, a face de alguém que você se encontra com ela. Então, cada um de nós que estudou esses temas, que conhece teosofistas, conhece teósofos, conhece até os próprios mestres, é importante a gente manter na nossa aura a própria imagem dos mestres. Quando a gente chegar no Devakan, no plano mental, os mestres vão vivificar aquelas imagens que a gente tem dos mestres, vão se comunicar conosco através daquelas formas de pensamento, daquelas imagens. Inclusive, eles podem fazer isso já hoje, né? Se a gente reza para um mestre, se a gente medita pensando no mestre, se a gente tem devoção, os eu superiores, as individualidades desses grandes seres, eles preenchem essas formas de pensamento. Agora, o que realmente a gente não pode fazer é imaginar que o mundo é isso que a gente está vendo, né? Essa pandemia, essa situação que a gente está aí, milhares e milhares de pessoas morrendo, né? O que vai ser dessas pessoas quando elas estão entrando ali no astral, né? Morrer com falta de ar, né? Que é o que esse vírus aí produz. Vocês imaginam a catástrofe que é no mundo astral, as pessoas entrarem no mundo astral com medo da morte, de falecer numa UTI, né? Sem ter até aquele última despedida com seus parentes e tal. É uma grande tragédia que está acontecendo no mundo hoje. Que, obviamente, se a pessoa tiver estudado antes daquele momento, ótimo. Agora, mais de 1 milhão de pessoas entraram no mundo astral agora sem ter realmente conhecimento nenhum do que ia acontecer, e todas juntas, né? Na mesma época. Isso é uma legião de almas que estão aí vagando no plano astral. Quem puder, inclusive, se oferecer quando vai dormir, né? Se oferecer para ir no mundo astral, iluminar um pouco a vida dessas pessoas, comunicar essa sabedoria teosófica, ou cristã, ou budista, ou qualquer que seja, para essas almas que estão perdidas ali agora, que tiveram as suas vidas ceifadas nessa coisa que só prova que a nossa vida aqui embaixo é muito efêmera, né? Um vírusinho que é invisível, né? Levar tantas centenas de milhares de pessoas como aconteceu. Sim. Obrigada, querido. Valeu. Eu que agradeço. E a luz permaneceu firme aqui, a energia não caiu, né? Então... Você só imaginar a situação, quando dá o blackout, você está fazendo uma transmissão e fica só a bateria do computador, a internet cai e você fica flutuando no éter. Vai falar sobre o que foi escrito pelo Salvador. Salvador não aparece, mas ele escreve. Ah, ele tem uma mensagem aqui no chat? Não, tem uma mensagem... desculpa, do Salvador, sim. Boa apresentação, Osmar. Muito boas as ilustrações. Obrigado, Salvador. Agradece a palestra. Foi maravilhosa a palestra. Muito obrigado. Excelente palestra. Gratidão, irmão Osmar. Vamos ver se eu coloco no meu canal lá. Espero que a Maura tenha gravado direitinho aí. Vamos aproveitar isso para os irmãos que estão buscando aí pela internet. E parabéns à loja Raja Yoga, né? Que continua firme e forte mesmo, com a gente não podendo se reunir lá na loja, mas
né? Isso aqui é prova que o mundo astral, o mundo mental, ele pode continuar funcionando sem o mundo físico, né? Não é necessário ter uma catedral como essa aqui para a gente se reunir, entendeu? Osmar Fernandes, agradeço, Xará, boa palestra. Muito obrigado, Xará. A nossa rocha tem boas Isso, agradecer também. impressões das palestras exóticas. Palestra. Tá baixinho esse áudio. Obrigado, Eunice, também aí pela presença. A oração da pandemia agora? Oração da pandemia. Nós já fizemos a oração Já da foi, pandemia. Jorge. Já foi? Mantra da unidade, então. É isso aí. Vamos lhe agradecer mais uma vez ao irmão Osmar. E esse assunto ainda vão precisar de mais algumas palestras aí, porque ele é muito profundo e esgotável, né? Então, nós vamos precisar de mais algumas palestras para podermos aprender um pouquinho mais. Gratidão a todos os irmãos, né, que estiveram presentes nessa palestra e vamos agradecer, então, com o mantra da unidade. Ó vida oculta que vibras em cada átomo, ó luz oculta que brilhas em cada criatura, ó amor oculto que tudo abranges na unidade, saiba todo aquele que se une com todos os outros. Que todos tenham paz, que todos sejam felizes, que todos tenham paz e que todos sejam muito, muito felizes. Om Shanti, Shanti, Shanti. Gratidão, gratidão, gratidão. Boa noite a todos os irmãos. Muito obrigada. Muito obrigado. Boa noite. Irmãos, pela paciência. Boa noite, irmão. Boa noite a todos. Muito obrigado. Boa noite, muito obrigada. Hein? Boa noite, muito obrigada. Obrigado, Boa Rosa. noite. Osmar. Vamos Valeu. lá, Jorge. Precisa dar uma câmera pro Salvador aí, que tá... A gente Ela quer está ver o guardada lá Salvador comigo. Lá. Eu pedi para ele passar lá, ele não passa. Queremos ver a blusa verde dele lá. Até logo, meus irmãos. Boa noite para todos. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Gratidão. Boa noite, irmãos. Gratidão também.